noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz do nosso Jesus. Amém. Muita alegria aqui, muita mesmo. Uma igreja que eu aprendi a amar, uma igreja muito querida, irmãos abençoados, irmãos que abençoaram minha vida também. Às vezes a gente vem para dar, mas a gente acaba recebendo da nossa palavra. Então foi uma igreja que, graças a Deus, também me abençoou muito. Agradeço o convite do Reverendo Azula, do conselho dessa igreja, todos os presbíteros que estão aqui essa noite. Também agradeço aos irmãos que, pelo carinho, por ter convidado. Para mim é uma alegria estar aqui também nessa noite com os irmãos, comemorando aí 22 anos, né? A minha idade, 22 anos. Vamos lá então à nossa exposição do texto. Essa noite vou fazer a minha exposição da palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, carta aos Hebreus, carta de Paulo, quase falei carta de Paulo aos Hebreus, né? Nós veremos aqui, na verdade, a Epístola, a carta, então, aos Hebreus, capítulo 1, nós vamos ler aí do verso de 1 a 14, mesmo assentados, vamos ler então a palavra do nosso bondoso Deus. Hebreus fica aí depois de Gênesis, antes de Apocalipse, assim, né? Ajudei a achar muito. Depois de Filemão. Vamos lá. Diz assim então a palavra do nosso bondoso Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele será meu filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, disse: E todos os anjos de Deus o adoram. Ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos envelhecerão qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que amam de dar a salvação? Senhor, nós lemos a tua santa palavra, a sua palavra que é inspirada por ti, a tua palavra que é inerrante, a tua palavra que tem toda a autoridade sobre nós, Pai. Senhor, nós somos o teu povo, e o Senhor é nosso Deus. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite, fala conosco através do teu Espírito Santo, Deus. Que essa palavra caia nos nossos corações, que ela cresça, que ela também dê frutos,
É o que nós pedimos, Deus, em nome do Teu Filho e Salvador, Jesus. Amém. Meus irmãos, essa noite quero expor para vocês essa perícope de Hebreus de 1 a 14. Quero falar com os irmãos sobre a revelação de Deus e a superioridade de Cristo. Essa carta aos Hebreus, ela é tida como se fosse o quinto evangelho, né? Nós temos aqui os 3 evangelhos sinóticos e temos o evangelho de João, que é o evangelho singular. Essa carta de Hebreus ela é considerada como se ela fosse o quinto evangelho. A autoria dela, no começo, eu falei que era Paulo, né? Mas é uma incógnita, né? Alguns acreditam que é Paulo, outros acreditam que foi Apolo, né? Letrado em Alexandria, outros acreditam que foi Barnabé, Clemente de Roma, o próprio evangelista Lucas, até mesmo alguns acreditam que foi uma mulher, né? Porque depois de escrever 13 capítulos, falar tanta coisa, lá no final, no último capítulo do 13, no versículo 22, ela fala: eis que escrevi resumidamente todas as coisas, né? Como se mulher falasse um pouquinho, né? Depois de escrever 13 capítulos, muita coisa fala: eis que escrevi resumidamente, né? Pegando o pé das irmãs já desde o começo. O local, a geografia dessa carta, provavelmente pode ser irmãos, alguns que são também, pode ser uma igreja que estava lá na própria Itália. O autor dá essa dica também lá no último capítulo, no capítulo 13, no versículo 24, né? Mas também alguns sugerem que quando ele fala desse aspecto geográfico da Itália, pode ser que esse autor aqui, que provavelmente ele possa ser o pastor dessa igreja, né? Porque embora ela é uma carta discutida como se fosse uma carta, no gênero literário, né? Como se fosse uma carta, porém ela parece um sermão. Ela é muito pastoral. Ela traz aqui, sim, doutrina, mas ela traz muita aplicação, ela traz muita preocupação pastoral. Então pode ser também que lá no capítulo 3, no verso 11 e 4, quando fala os da Itália nos saúdam, pode ser que esse pastor, ele passou pela Itália, né? Ali falou com os irmãos da igreja que estavam na Itália, e esses irmãos da igreja da Itália mandaram ali saudação para essa igreja pela qual ele está escrevendo. E como eu disse, esse autor tem um coração muito pastoral, né? O Orígenes, ele afirmou que na verdade nós vamos saber quem escreveu a carta aos Hebreus. Na verdade ele disse que só Deus sabe. Só quando chegarmos lá, se nós chegarmos pertinho do trono, a gente tiver a oportunidade de perguntar, Deus, quem escreveu Hebreus, quem sabe ele fala para a gente, né? Mas ele tem uma preocupação, como eu disse, uma preocupação pastoral. E a preocupação pastoral dele aqui é que cristãos, principalmente judeus que estavam se convertendo, recebendo as boas novas, recebendo o evangelho, estavam se convertendo, recebendo o cristianismo, eles estavam querendo apostatar. O que é apostatar? Abandonar a fé, abandonar já as boas novas, abandonar o evangelho, não como um todo. Eles queriam até continuar no cristianismo, mas eles queriam voltar às antigas práticas, voltar a fazer aquelas coisas que em Jesus foram cumpridas, voltar a fazer os antigos rituais, por exemplo, da purificação mosaica e tantos outros. Então, esse autor aqui, ele vai fazer isso, ele vai convencer esses irmãos a não voltarem às práticas judaicas, a não se tornarem cristãos judaizantes, porque nós vamos ver que no Brasil ainda há um movimento grande de cristãos judaizantes, que estão querendo voltar com práticas judaizantes, que em Jesus foram cumpridas. Ele vai fazer isso, demonstrando para esses irmãos que estão querendo aí voltar com essas práticas judaizantes para se justificar. Ele vai fazer isso mostrando a superioridade de Jesus. E ele vai começar dizendo como Deus se revelou. E vai nos dizer também a superioridade de Jesus. Que Jesus é superior a todas aquelas práticas do Antigo Testamento. Que todas aquelas práticas do Antigo Testamento eram sombras, apontavam para
1 a 4, ele vai nos dizer que, ele vai nos mostrar que Jesus é maior que os profetas. Isso para os judeus, né? Isso era muito forte, falar que Jesus era maior que os profetas. Ele vai começar dizendo isso. Ele vai começar dizendo que a revelação dele é final e superior. E também ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos. Ele vai continuar isso durante a carta toda, e claro que nós não vamos ler aqui, mas eu separei justamente esse texto para nos tentar compreender. Então ele começa dizendo no versículo 1 que a revelação de Deus em Cristo é superior. Por que é superior? Primeiro, é no número de vezes. Acompanhe comigo aí nossa exposição. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes. Meus irmãos, no Antigo Testamento, Deus precisou falar de muitas vezes, de muitas maneiras. Ele falou através de aparições para Abraão, para Jacó. Ele falou com o seu povo através de teofanias. Ali na sarça ardente, foi uma teofania de Deus. A coluna de fogo foi também uma teofania de Deus. Ele falou através de sonhos. Ele falou através de profecias. De muitas maneiras. Através também de visões com os profetas. Apareceu como figura humana pelo menos 2 vezes para Abraão. Apareceu aos pais de Sansão. Porém, agora esse autor quer nos dizer que ele apareceu e se revelou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, por que Jesus então é superior? Por que Jesus então tem uma supremacia na revelação sobre Deus? Porque em Jesus Cristo, Deus falou uma vez só, cabalmente, uma única vez, face a face. Ao falar por meio de Jesus, Deus ele se revela de um modo superior. Por quê? Porque ele vai se comunicar pessoalmente. Ele não se manifestou de maneira externa, indireta, mas ele veio na própria pessoa de seu Filho. Ele andou conosco, ele olhou no olho a olho, cara a cara, boca a boca, ele pisou no chão que nós pisamos, ele falou a nossa língua, ele respirou o nosso ar, ele comeu a nossa comida. E mais do que isso, ele se assentou à nossa mesa. Em Jesus, Deus se revela cabal. E finalmente, meus irmãos, aqui está uma primeira aplicação para nós essa noite. Havendo Deus falado outrora, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Versículo 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ainda há no nosso contexto no Evangelho, ou no evangelicalismo brasileiro, que muitos querem ouvir profecia. Muitos estão atrás de profecia. Eu preciso de uma profecia. Essa é a forma que Deus fala, através de profecia. Eu preciso de uma profecia para a minha vida. Meus irmãos, se você está atrás de ouvir profecia, é porque você não tem ouvido o Filho. É porque você não tem ouvido o Filho. Nos últimos dias, Deus tem nos falado a nós como? No versículo 2. É através dele que nós ouvimos a esse Deus. Então, portanto, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Nós precisamos reconhecer a importância da revelação divina através das Escrituras. E ele continua dizendo também que a revelação em Cristo é superior. Por quê? E no quê? No tempo. Olha que ele fala aí no versículo 1: outrora, ou seja, não importa mais. Ele teve teofanias, teve visões, teve sonhos. Essas foram as maneiras que Deus falava naquele tempo. Outrora, ou seja, outrora, não importam mais aquelas maneiras. Porque nesses últimos dias, e nesses últimos dias, no contexto bíblico, ele tem um sentido escatológico. Ou seja, quais são os últimos dias? Os últimos dias são que
nós estamos vivendo. Os últimos dias é o intervalo entre a primeira vinda de Jesus e, nesse intervalo, a segunda vinda. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Por quê? Porque nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Então nós estamos nos últimos dias. E se nós estamos nos últimos dias, o versículo 2 está nos dizendo que a forma de Deus falar nos últimos dias, agora, ou em inglês, now, é através de Jesus. Não busque profecias. Não busque revelamentos, entre aspas. Busque Jesus. Ouça Jesus. E também, por que Jesus é superior? Por que Jesus é superior? Primeiro, ele é superior também quanto à pessoa. Meus irmãos, Deus falou e Deus usou homens, humanos e corrompidos. Ele usou profetas, ele usou Isaías, ele usou Jeremias, ele usou Miqueias, Amós, Obadias, Jonas, Daniel e tantos outros. Mas eles eram homens, eram pecadores, eram servos, eram ministros, eram seres humanos, só que eram seres humanos falíveis. Mas por que em Jesus a revelação de Deus é superior? Porque Jesus, embora sendo homem, ele era santo, sem pecado, imaculado, justo, sem falha. E como que ele prova isso para nós? Acompanhe comigo. Versículo 2. Primeiro, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Esse autor está dizendo para nós que Jesus é superior, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Os profetas são herdeiros de todas as coisas? Então vocês querem ouvir os profetas que não herdaram nada? Vocês vão trocar o que o autor de Hebreus está falando para mim e para você. O que o autor de Hebreus estava falando para esses irmãos, vocês vão realmente trocar o herdeiro de todas as coisas por profetas que não herdaram nada? Como Moisés que entrou na terra. Vocês vão exaltar mais Moisés, que não herdou nem a terra, nem entrou, e vão trocar pelo herdeiro de todas as coisas? E ele continua nos dizendo: pelo qual também fez o universo. Como o profeta fez o universo? Algum profeta estava no princípio com Deus? Vocês vão trocar profetas? Vocês vão trocar a voz de Jesus? Vocês vão trocar quem ele é, o que ele fez, por aqueles que nem sequer existiam na fundação do mundo, e ele estava lá bem antes da fundação do mundo? Nós temos feito isso, nós temos feito isso. Nós temos trocado o filho de falsos profetas. E ele continua, versículo 3. Ele é o esplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Os profetas, eles são o esplendor da glória de Deus. Eles são a semelhança, mas a expressão exata do Pai não. Só Jesus. Vocês vão continuar ouvindo os profetas? Vocês vão querer continuar ouvindo os profetas e trocar por Jesus? Trocar Jesus por esses profetas? Meus irmãos, nós fazemos isso ainda hoje. Nas redes sociais você vai ouvir tantos falsos profetas. E há muitas pessoas que ficam buscando profecias e querem ainda, ou estão querendo não só ouvir profecias para a sua vida, mas querem os tal dos revelamentos, que pastores revelam o que vai acontecer na vida da pessoa. Abra as redes sociais, você vai ver isso de monte, a rodo. O evangelicalismo brasileiro, meus irmãos, tem quantidade, não tem qualidade. Nós somos 200, mais de 200 milhões de habitantes. Se você quer falar de igreja saudável, como a presbiteriana, nós somos 1 milhão de presbiterianos. É muito pouco. São 200 milhões de brasileiros. Nós somos apenas 1 milhão de presbiterianos. É muito pouco. É porque nós temos pastores hoje que são expressivos aí no Brasil. A gente acha que a gente é grande. O evangelismo brasileiro, 99% dos cristãos brasileiros estão buscando profecia.
barro, não sei como você ainda tem. Eu gosto de ficar no barro. Aí coloca lá que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa. Outro dia uma prima falou, uma prima que é católica romana, para brincar comigo, ela falou: vi o pastor lá vendendo sabão em pó ungido para limpar a vida dos irmãos. Está faltando só vender a vassoura junto, né? Para você ver a qualidade do nosso comunicação brasileiro. Meus irmãos, e muitos estão atrás disso. Pasmem, muitos estão trocando o genuíno evangelho de Jesus por isso. Batismo, porque muita gente agora virou moda, né? Ir para Israel, ir para o Rio Jordão, se batizar de novo. Que o batismo aqui, no Valeiro, para as pessoas que conhecem, tomar esse batismo de novo. Então o autor está dizendo que não troque. Jesus, ele é singular, ele é único, ele é exclusivo. E por que a revelação de Deus em Cristo também é superior? Também pelo estado. Aonde Jesus está? Acompanhe aí comigo. No final do versículo 3, continua na exposição. Ele assentou-se à direita da majestade. Algum profeta está sentado à direita da majestade? Jesus está. Vocês vão trocar Jesus por profetas que nem sequer pode ser que chegaram perto do trono de Deus? Vocês vão trocar Jesus? Ele está sentado ao lado, à direita de Deus Pai. Nós precisamos exaltar a pessoa de Jesus. E quando nós exaltamos a pessoa de Jesus, isso nos leva a confiar em Cristo, meus irmãos. A confiar nele como nosso Salvador, como nosso Senhor. Buscar viver em comunhão com Ele e proclamar a mensagem dele aos outros. Isso nos encoraja a depositar a nossa confiança, a nossa esperança em Jesus. Depositar a nossa esperança naquele que está sentado à direita. O salmista fala que à destra de Deus estão delícias perpetuamente, para sempre. Deposite sua confiança naquele que está sentado à destra de Deus. No versículo 4 continua: tendo se tornado tão superior aos anjos. Agora ele vai entrar aqui e vai até o final do versículo 14 sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Nós precisamos compreender a supremacia de Jesus sobre todas as outras autoridades espirituais e celestiais. Eu quero fazer algumas primeiras aplicações aqui para a gente. E às vezes, muitos evangélicos, eles ficam insatisfeitos com a simplicidade do evangelho. O evangelho é muito simples, né, pastor? E para isso, eles precisam ou querem, isso é tão simples às vezes, eles querem acrescentar mais coisas. Eu já disse aqui outras vezes, toda vez que você tenta acrescentar algo, a obra redentora, a obra de salvação de Jesus, você está anulando o que ele fez lá na cruz. Você não compreendeu o que ele fez lá por você. E a gente às vezes começa a usar amuletos da fé, como todos esses que eu citei aqui para vocês. Mas Cristo não, Cristo ele é a revelação final de Deus. E Deus faz isso, se revelando através da palavra dele. Meus irmãos, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a própria palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Eu gosto muito de uma frase do tio Mico é o Augusto Nicodemos, para que os irmãos que assistem aí, quando ele vai falar sobre novas revelações, ele fala: se você quer ouvir revelações ou profecias, se você quer ir ao monte, como muitos vão, ele fala: vá ao monte da Bíblia, vá ao monte de 66 livros. Se você quer ouvir Deus falar, você quer ouvir Deus falar? Você quer profecia?
de Deus? Leia de voz alta. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Meus irmãos, quantos morreram por isso aqui? Quantos foram martirizados pela palavra de Deus? E nós muitas vezes colocamos ela de lado por profecias. Agora, nos versos de 5 a 14, o autor vai falar aqui para nós a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Ele vai ressaltar a natureza divina de Jesus e também ele vai dizer sobre a posição exaltada de Jesus. Mas eu quero lembrar os irmãos aqui, porque também o autor vai tratar disso. Por que isso é importante para nós? Nós temos no nosso contexto brasileiro, e pasmem, uma adoração aos anjos, né? Alguns acreditam até em anjo da guarda. Meus irmãos, nós não temos anjo da guarda. Eu sempre fui ensinado que eu tenho um anjo da guarda. Eu costumo dizer que nós temos melhor que isso. Você dizer que você tem um anjo da guarda parece pouco, mas nós temos anjos da guarda. Nesse momento aqui está acontecendo uma guerra espiritual, você não está vendo nem eu. Nós estamos aqui na igreja visível, mas é uma igreja invisível. Nesse momento há anjos realmente nos protegendo, enviados por Deus. Você não tem um anjo especial que fica guardando você, mas é mais do que isso, você tem anjos protegendo você. Que o nosso Deus vai dizer aqui, até o final do versículo 14, olha que interessante, Deus vai dizer que até os anjos Ele colocou ao nosso serviço. Mas, acreditem, eu já vi, no contexto brasileiro, há cultos para anjo, há simpatia, já viu simpatia para anjo, né? Há altar para anjo, há escultura de anjos, há oração para anjos, há um anjo para você orar durante o dia, há um anjo para proteger você durante a noite. Então, no nosso contexto, não só brasileiro, até mundial, eles dão muita ênfase, às vezes, né, muito mais a anjos do que a Jesus, mais do que a Bíblia dá, mais do que o texto dá. Muitos dizem ter visto anjos, né? Paulo fala lá em Gálatas que ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, nos prega o evangelho, que valendo o que nós temos pregado, seja anátema, seja maldição, né? E gente, os anjos têm certos símbolos de nós, que os anjos anelam fazer o que foi dado a nós fazer, pregar o evangelho. Os anjos queriam fazer isso, mas isso foi dado a nós. Mas os judeus, para quem esse autor está escrevendo aqui, eles aprenderam no Antigo Testamento a adorar anjos. Por exemplo, quando Moisés ele recebe lá as 2 tábuas, os 10 mandamentos, na primeira os 4 mandamentos que se referem a Deus, e os outros 6 que se referem ao nosso relacionamento com a sociedade, com os irmãos, quem escreve ali é Deus. Mas não é o próprio Deus que entrega para Moisés, foram anjos que entregaram para Moisés. Então os judeus valorizavam muito esse tipo de ação. Olha, foi o próprio anjo que deu a lei para Moisés. Foi através de anjos que nós recebemos a lei. Por isso que nós temos que valorizar os anjos. Então, os judeus, por que o autor está se preocupando com isso? Porque os judeus eles tinham fascínio pelos anjos. E muitos cristãos naqueles dias, ou seja, judeus convertidos ali, se converteram, eles estavam querendo voltar às práticas de adorar aos anjos. O autor está preocupado, você está percebendo o coração dele pastoral, que aquela igreja, para quem escreveu essa carta, estava querendo voltar a adorar os anjos. Então, percebam comigo agora até o final o que esse autor vai falar para esses irmãos. Veja no versículo 5: pois a qual dos anjos disse? Jamais. Para que anjo, aqui simplificando mais para os irmãos, para que anjo que Deus disse?
aqui, ó, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus disse, tu és meu filho, para algum anjo? Para nenhum. Só para Jesus. Aqui o autor, ele está evocando, ele está fazendo uma referência ao Salmo 2:7, como diz, proclamarei o decreto do Senhor, e ele diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ele continua, e outra vez, para que anjo Deus disse, eu vou ser seu pai, eu serei seu pai e ele será meu filho? Deus disse para algum anjo, eu vou ser seu pai e você vai ser meu filho? Vocês estão realmente, ó, o que eu estou dizendo, vocês estão realmente querendo trocar o filho de Deus por adoração a anjos? Vocês estão querendo realmente trocar aquele que Deus disse que é o filho dele, que ele gerou, né? E esse gerar aqui vem também da questão da humanidade de Jesus, porque depois ele vai tratar aqui um aspecto muito interessante sobre a divindade de Jesus. Para que anjo que ele diz que ele é o Pai e ele seria o Filho? Para nenhum anjo. Então nós temos, meus irmãos, aplicando para nós temos que reconhecer e honrar a posição única, singular de Jesus como o Filho de Deus. Isso nos leva a quê? Isso nos leva a confiar nele como nosso Salvador, como nosso Senhor. E ele continua nos versículos 6 e 7, e novamente, ao introduzir o primogênito do mundo. Meus irmãos, presta atenção nessa palavra, ela é riquíssima no texto. Ao introduzir o primogênito, mas ele acabou de falar que foi gerado. Esse gerado foi no aspecto da humanidade, mas ao introduzir, sabe o que nós aprendemos aqui? Jesus já existia antes de todas as coisas. Então, tome cuidado com alguns que batem na sua porta aos sábados de manhã dizendo que Jesus foi criado. Jesus é um Deus menor, um demiurgo. Jesus ele já existia. Ele é eterno, e eterno não tem tempo. Está na eternidade. Ele foi aqui introduzido ao mundo como primogênito do mundo. E continua dizendo, e diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Veja, os anjos que têm que adorar o primogênito, os anjos que têm que adorar a Jesus. Ele continua no 7, ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Meus irmãos, os anjos são ministros dele. Vocês realmente irão exaltar os ministros? Ou vão exaltar o mestre? E trazendo até para o nosso contexto brasileiro, quantos exaltam ministros de louvor, por exemplo, mais do que Jesus? Quantos exaltam mais pastores do que Jesus? Não. Paulo vai dizer em Romanos 1 que nós trocamos a glória de Deus pela glória dos homens. Nós trocamos a glória de Deus pela glória dos animais. Nós trocamos a glória de Deus pela natureza. Nós trocamos a glória de Jesus e damos aos anjos. E ele vai usar aqui labaredas de fogo. O autor está fazendo uma crítica a uma adoração que os cananeus eles faziam ao deus Baal, porque o deus Baal na mitologia ele era descrito como um deus de chamas de fogo, né? Então ele fala aqui, olha, o próprio Deus também disse que esses ministros são labaredas de fogo. Vocês estão fazendo igual aos cananeus que adoram Baal. Quando vocês adoram anjos, quando vocês exaltam anjos, vocês estão fazendo igual aos cananeus que adoram Baal. É isso que vocês estão fazendo? É isso que nós muitas vezes fazemos. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, e aplicar para as nossas vidas. Assim como os anjos adoram a Jesus, nós também temos que adorar a Jesus. Eu e você temos que adorar a Jesus. Agora dos versículos de 8 a 9. Mas e do filho? Veja, dos anjos, ele disse que
Jesus. O que o autor fala, inspirado por Deus, sobre Jesus: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Meus irmãos, prestem atenção nessa frase. O teu trono, ó Deus. Está falando de quem? Do Filho. Aqui o autor está dizendo: Jesus é Deus. Lá no versículo 5 ele diz que foi gerado, ou seja, ele se fez homem, mas ele também é Deus. Jesus é Deus e Jesus é homem. Isso faz toda a diferença para a gente, porque hoje nós temos um Jesus que está junto com o Pai, intercedendo por mim e por você, e dizendo: olha, eu sei que os irmãos da igreja do Cairó estão passando, Pai, eu fui homem, eu estive lá, socorre-nos, ajuda-nos. Ele também foi Deus, ele também é Deus, porque só alguém santo, justo, poderia pagar pelos nossos pecados. Isso tinha que ser pago, devia ser justo na carne. E o autor fala: olha, e é para todo o sempre, e cetro de iniquidade é o cetro do seu reino. Ele diz que esse Jesus também, ele é rei. Ele diz que esse Jesus também tem todo o poder. O autor está dizendo: vocês vão trocar Jesus por profetas que não são Deus, por profetas que não têm um cetro de poder, por profetas que realmente não têm poder. O poder deles vinha através de Deus, mas Jesus, ele é o próprio Deus, ele tem todo o poder. Vocês vão continuar fazendo isso, e nós fazemos muitas vezes isso. Nós trocamos Jesus por esses profetas. No versículo 9 ele continua: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Essa palavra aqui, companheiros, pode estar se referindo justamente aos anjos. Olha, Deus ungiu Jesus com o óleo de alegria, mas nenhum dos companheiros dele, nenhum dos anjos. O único que foi ungido com óleo de alegria foi Jesus. Aqui nós vemos Deus declarando a autoridade e a soberania de Jesus sobre o reino dele. O que nós precisamos fazer então, amados? Aplicando para nós, nós precisamos reconhecer e aceitar essa autoridade de Jesus sobre nossas vidas, nos alegrar, assim como ele foi ungido com óleo de alegria, nos alegrar pela sua justiça, pela sua santidade. E agora, por fim, o autor vai nos dizer sobre a superioridade de Jesus. Por que Jesus é superior? Jesus é superior em sua eternidade. Presta atenção agora no versículo 10, que interessante. Ainda, olha que ele vai continuar falando de Jesus. Ainda no princípio, o Senhor lançasse os fundamentos da terra. Aqui o autor está nos lembrando de Gênesis 1. Também está nos lembrando de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. No versículo 14, João: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Glória ao bendito Pai. Vocês querem trocar Jesus por profetas que não estavam no princípio, que não lançaram os fundamentos da terra? Olha, ele está dizendo que os céus são obras das mãos de Jesus. Ele continua no versículo 11: eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos envelhecerão. Meus amados irmãos, tem uma coisa aqui interessante: os anjos não são eternos, são imortais. Mas ele parece a mesma coisa. Presta atenção no que eu disse: os anjos
não são eternos, eles são imortais. Por quê? Porque os anjos foram criados. Jesus não foi criado. Jesus existe desde a eternidade. Quando Jesus foi criado? Não sei, é um mistério. Na eternidade não tem a criação de Jesus. Ele é Deus, Ele é um Deus. A Bíblia não se preocupa nos dizer de onde que Deus veio. Ela começa no princípio Deus está aí, pronto, indiscutível. Vocês estão querendo ainda trocar a glória de Jesus. Mas ele, como assim são mortais? Ué, nós temos os anjos caídos. O que são demônios? Anjos caídos que estão condenados. Vocês realmente vão trocar Jesus? Ele continua no 12: também com o manto enrolarás e com vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo. Gente, olha aí, Deus criou os anjos, mas Satanás não levou vários com ele? Mudaram. Os anjos mudaram. E Jesus muda? Não, vocês vão trocar realmente aqueles que podem mudar. Jesus é imutável. Não troquem Jesus. Parem de adorar os anjos. Adorem aquele que merece ser adorado, aquele que é imutável, aquele que é fiel. Anjos foram infiéis com Deus. Se rebelaram, caíram. Mas Jesus não. Ele continuou fiel até o fim. Mas o que isso é para nós, meus amados? Nós precisamos reconhecer a eternidade e a estabilidade de Jesus. Jesus não muda, não há sombra de dúvidas. Isso nos leva a confiar. Não tem nada melhor do que confiar em alguém fiel, que não muda. E por último, versículos 13 e 14 diz: ora, a qual dos anjos disse? Então, para que anjo Deus disse assim, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Como nós já vimos nos versículos anteriores, para que anjo que Deus disse para sentar à direita? Ele se refere ali a estrado dos teus pés. Ele está fazendo uma referência ao Salmo 110, que diz, um salmo de Davi, Salmo 110, que fala sobre o reinado e o sacerdócio do Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus repetiu essas palavras, dizendo que ele viu Davi. Os judeus falaram: esse cara está louco. Esse cara já falou que viu Abraão, que é antes de Davi. Vamos pôr esse cara na cruz. Não troca a glória de Deus, de Jesus, por falsos profetas, por anjos. E olha o que ele vai dizer agora para nós no final: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que amam e dar a salvação? Meus amados, os anjos são servos. Eles são enviados para serviço. Eles não são apenas subordinados aos filhos, mas eles também irão nos servir no mundo vindouro. Vocês vão realmente trocar a glória de Jesus por anjos que são servos? Eles são servos. Eles foram criaturas criadas. A glória, a adoração tem que ser para Jesus. Eles são apenas ministros enviados para serviço, não só a Jesus, mas como ele acaba a última frase, para os que hão de herdar a salvação. Quem que vai dar a salvação? Eu e você. Eles são enviados também para o nosso serviço. Os anjos são servos enviados para mostrar aqueles que darão a salvação. Mas Levi, o que eu tenho que fazer? Você deve confiar na obra redentora realizada por Jesus em nosso favor. Você tem que valorizar essa posição exaltada de Jesus como nosso Salvador, como nosso intercessor perante Deus.
Há alguns que até oram para antes interceder para eles perante Deus. Nós vimos que o autor aqui de Hebreus nos mostrou que Jesus, ele é maior que os profetas. Então, não fique atrás de profecias. Cuidado com o que você consome. No final, eu quero dizer para você, cuidado com as falsas profecias, o falso profeta. Eu sei que tem gente que às vezes pessoas chegam em mim, Levi, terça-feira, domingo eu vou na igreja, mas terça-feira, pastor, eu vou numa igreja que vai ter, não sei em qual bairro, diz que vai um profeta lá. A irmã do Coque, ela diz que ela é do revelamento. Eu vou lá. Aí eu falo assim, não é possível, eu estou ensinando aqui todo domingo de manhã que Jesus é superior a tudo isso. A minha irmã fala que vai no bairro não sei quem, porque a irmã falou para ir lá que naquele dia vai o profeta, a labareda do Senhor que vai trazer revelação para mim. E ela está precisando de revelação para consertar a vida dele. Façam isso. Vocês fazem isso, vocês estão trocando a palavra de Jesus por falsos profetas. O autor também disse que a revelação de Deus é final. Deus se revelou de muitas maneiras, de muitas formas pelos profetas, mas em Jesus ele se revelou de forma cabal, última, final. Quero ouvir a Deus? Ouça a Jesus. Jesus superior aos anjos, é maior que os profetas, a revelação dele é final, é superior. As minhas aplicações finais, meus irmãos, nós precisamos reconhecer e honrar a posição única de Jesus. Os anjos, eles adoram a Jesus, e nós também, assim como os anjos, devemos adorar a Jesus, não aos anjos. Reconhecer e aceitar a autoridade suprema de Jesus, se alegrar com Ele, reconhecer a eternidade, a estabilidade de Jesus. Jesus é confiável, confia a sua vida para Ele, e o demais, confie na obra redentora realizada. Meus irmãos, confiar na obra redentora realizada por Jesus é confiar que Ele pagou pelo pecado que você cometeu no Éden, porque você estava com Adão lá, pelos pecados que você cometeu no passado, pelos pecados que você cometeu hoje e por aqueles que você vai cometer amanhã. Escutou isso? O que você faz com isso? Em obediência a Jesus, você vai servir Ele, assim como os anjos do céu. Não troque Jesus por falsos profetas, por anjos, ou por tantos outros amuletos que são oferecidos nesse nosso evangelicalismo brasileiro. As redes sociais não chegam isso. Eu costumo falar, pastor, eu adoro em conferência, como comentei, eu fui desde sexta-feira em São Paulo, na 15, e a gente vê tantos pastores lá, famosos que estavam. Só que na segunda-feira, a hora que eu tiver um problema, a hora que a coisa apertar, não são esses homens que vão me ajudar. É o pastor Casimiro, vai me socorrer. Não vai ser aquele da terça-feira que eles buscaram na terça-feira do RTP, enfim. Amém? Que a supremacia de Cristo seja na tua vida. Você possa reconhecer que em Jesus Deus se revelou cabalmente. Se você está atrás de profecias, você não tem ouvido. Vamos orar? Jesus, muito obrigado por tua revelação, pela revelação de Deus em ti. Obrigado pela tua obra redentora, cabal e final, meu Deus. Pai, nós sabemos que nós somos pecadores, nós somos falhos, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por isso, Pai, não nos deixe ser enganados por falsos profetas, por falsas profecias, por tantas coisas que tentam tirar a atenção de ti, da tua obra, Deus, de quem tu és e tudo aquilo que tu fez. Ajuda a mim, ajuda os meus irmãos a continuarmos nessa caminhada,
embora que durante ela são oferecidas tantas outras opções para nós seguirmos, que nós possamos seguir somente a Ti, Jesus. Assim como esse pastor aos Hebreus estava pastoreando essa igreja aqui, preocupado com esses irmãos que queriam voltar às práticas judaicas, que nós possamos entender que em Ti nós temos tudo. Nós deixamos tudo para ir para Ti, Jesus, mas em Ti nós encontramos tudo. Obrigado, Jesus, por ser tudo em nossas vidas. Deus, Tu és tudo e nós nada somos. Por isso, o Senhor sempre habita em nós. O Senhor nos preencha com Teu Espírito até transbordar da Tua graça e misericórdia. Em nome do Teu Filho amado, esse superior a todas as coisas que nós oramos. Amém.